Olá, irmãos. Hoje eu quero trazer aqui para vocês uma palavra em relação ao benefício que o estudo da Bíblia pode fazer em nossas vidas. Apesar de parecer óbvio, apesar de ser uma necessidade dos cristãos, infelizmente, vivemos um momento em que muitos não têm estudado a palavra constantemente. Muitos ficam um grande período sem sequer abrir a Bíblia. Me recordo de um período muito bom, logo que me converti, onde eu ansiava o estudo da palavra de Deus, ansiava saber quem era Jesus, o que Ele tinha feito por mim, quem era o Deus que eu servia. Estava constantemente participando dos cultos com os irmãos em minha igreja, ou até mesmo visitando outras igrejas com esses irmãos, que era muito bom. Mas eu também me recordo de uma fase um tanto ruim em minha vida, com dificuldades, a qual eu passava dias sem estudar, sem meditar a palavra de Deus. Então, os benefícios que eu vou mencionar hoje, eu posso citá-los com experiência de quem já viveu os dois lados, tanto o de estudar constantemente a palavra de Deus, quanto o de falhar no estudo da palavra de Deus. Continuamos vivendo tempos difíceis, irmãos, e muitos têm deixado Deus de lado nesse momento, assim como também muitos têm deixado de visitar a sua igreja. As pessoas têm investido cada vez mais seu tempo em redes sociais, em televisão, tempo esse que, por exemplo, poderia ser investido no estudo da palavra, mas que infelizmente muitos cristãos não têm feito. Isso é algo muito ruim, porque o cristão, sem estudar a palavra de Deus, ele deixa de alimentar a sua alma. O cristão que não alimenta a sua alma, ele se torna suscetível às armadilhas do inimigo. Então é muito mais fácil do inimigo nos pegar, nos ater aí as suas ciladas. Como eu disse, a palavra de Deus é o alimento da nossa alma, e saco vazio não para em pé, irmãos. Jesus afirma em Mateus 4:4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se eu não estudo a Bíblia, não estou me alimentando. Então é necessário eu estudar a Bíblia. Você quer mais motivos, além de alimentar a sua alma? Então eu vou me ater aqui a 5 benefícios que eu separei. Eu poderia ficar aqui um bom tempo falando de todos os benefícios, ou de grande parte dos benefícios, mas eu vou me ater a apenas 5 deles. O primeiro, e talvez o principal de todos, é ouvir a voz de Deus. A Bíblia é talvez o principal instrumento para entender o que Deus quer para as nossas vidas. É através da Bíblia que Deus fala conosco, irmãos. Então, se eu não estudo a Bíblia, se eu não leio a Bíblia, logo eu deixo de entender ou deixo de ouvir o que Deus quer falar para mim. Então, se você tem encontrado dificuldades em estudar a palavra de Deus, um conselho: encontre um local dentro da sua casa, tranquilo, um local ao qual você possa se isolar, não ser interrompido. Peça ao Espírito Santo de Deus para que Ele abra os seus olhos, abra os seus ouvidos e dê discernimento para estudar a palavra e assim ouvir o que Deus tem a dizer a você. Como eu disse, alimentar a sua alma. A palavra de Deus alimenta a sua alma. Você bem alimentado, você estará forte. E aí, quando entram as situações, as dificuldades na sua vida, as ciladas do inimigo, você consegue vencê-las, porque você está forte, está bem alimentado. Vencer o pecado. Todos nós somos falhos, irmãos. Todos nós cometemos erros. A palavra de Deus, ela nos dá sabedoria para enfrentarmos esses problemas, para
entendermos aonde estamos errando e não voltarmos a errar. A palavra de Deus nos ajuda a vencer o pecado. Exemplos de vida. Em toda a Bíblia, nós podemos verificar diversas pessoas, as suas ações boas, as suas ações ruins e as consequências boas, as consequências ruins. A palavra de Deus nos ensina a viver em sociedade, nos ensina a viver na nossa família, na nossa igreja, nos ensina a educar os nossos filhos, a como tratar as nossas esposas, os nossos esposos, nos ensina como devemos agir no nosso trabalho. Então a palavra de Deus nos traz um exemplo de como viver. Por último, esperança. A palavra de Deus nos traz esperança. Preocupações, tribulações, dificuldades, preocupações são sentimentos, são situações que todos nós já passamos, estamos passando ou vamos passar em nossas vidas. É algo que faz parte da vida. Porém, a palavra de Deus me garante que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então a palavra de Deus me traz esperança nos momentos difíceis, nos momentos mais complexos da minha vida. Para terminar, irmãos, se você deixou de estudar a Bíblia, se você está afastado nesse momento, se você não tem procurado se alimentar, retorne. Retorne. Pegue um tempo dentro da sua casa, pare, abra a Bíblia, comece com um versículo, evolua para 2 versículos, para o 3º versículo, então leia um capítulo, evolua para 2 capítulos, 3, e assim você estará alimentando a sua alma. Faça isso, irmãos, até que isso se torne um hábito da sua vida. Até que chegue um momento que, por mais cansado que você esteja, ou por menos tempo que tenha na sua vida, você anseie por se alimentar da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.